boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao Café com Osana, esse tempo gostoso, onde a gente toma café e conversa sobre macramê. E hoje a gente tem uma convidada maravilhosa, que é a Carolina Barnecolt. Oi, meu amor, quanto tempo! Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E com você? Tudo bem, tudo joinha. E o filhote? Como é que foi o aniversário ontem? Foi maravilhoso, foi maravilhoso. Ainda estou cansada de tanto responder mensagem. Mas Eu nunca respondi tanta mensagem em toda a minha vida. deixa eu colocar um fone aqui que tá muito baixo. Ah, tá bom. Deixa eu ver se eu aumento meu volume aqui também. Meu volume já está no altinho. Pronto, agora Melhorou? melhorou, graças a Deus. Também estou te ouvindo melhor. Ah, tava baixo demais. Olha, Carol, muito bem-vinda ao Café com Osana. É Obrigada. um grande prazer ter você aqui. Minha aluna da Escola de Nós, lindíssima, maravilhosa, que tem Ah, uma história incrível. Eu estava aqui falando para as pessoas da sua história. Sua história é maravilhosa. Quando a gente é. conversou e que você me contou aquela história, eu falei, gente, a gente tem que contar essa história para as pessoas, porque é muito legal. Então, É daqui a pouco, engraçada, né? sim, também. É uma história diferente. Eu sempre falo aqui na live, sempre pergunto para as pessoas: olha, quem tiver uma história interessante sobre o macramê para me contar, entra aqui para contar para a gente, porque é interessante a gente compartilhar essas coisas, né? Então, Carol, primeira coisa, eu queria que você se apresentasse e dissesse de onde você é, onde você mora, né? Um pouquinho de você e contar, assim, o comecinho, como é que começou a sua história no macramê? Tá. Eu me chamo Carolina, eu tenho 25 anos, tenho um filhinho de 2 aninhos, sou casada, moro em São José dos Campos, São Paulo. Eu conheci o macramê quando eu queria montar o quartinho do meu filho e eu queria fazer essas bandeirinhas. Só que há 2 anos, quer dizer, quase 3 anos atrás, né, com o tempo da gestação, no Brasil não tinha macramê. Era tudo exteriorizado, eu não achava lugar nenhum para comprar. Os lugares que eu achava era muito caro, assim, fora da minha mão na época. E aí passou. Eu nunca pensei que eu ia ter mão para fazer essas coisas, nunca fiz nada de artesanato na minha vida, nada. E aí acabou minha licença maternidade, eu não quis voltar a trabalhar. Aí eu pedi demissão do hospital onde eu trabalhava e fiquei com meu filho em casa e os tempos foi passando e eu fui ficando, nossa, não faço nada, né? Quer dizer, É, profissionalmente falando, né? isso, Porque não você tô me, virou mãe. mãe nunca tá sem nada para fazer. A gente tem que estar o tempo todo cuidando, Muita coisa. alimentando, É. limpando bagunça deles. Mas para a sociedade, eu não me sentia útil. Eu achava que eu estava sem fazer nada. O dia ia passando e eu estava aqui acomodada, né? E aí, eu nem sei como, mas eu resolvi aprender a fazer macramê, assim, do nada. Aí pesquisei no YouTube, apareceu você, e eu nem pesquisei outras pessoas para saber, porque você explica muito bem, calma. É professora mesmo, né? Não dá. Aí eu falei, vou tentar. Eu tinha um cordão São Francisco em casa que eu usei para fazer o meu convite de casamento há um tempão atrás, estava guardado que tinha sobrado. Falei, eu vou tentar com esse aqui mesmo. E aí eu fiz um painelzinho bem pequenininho, tá lá na minha cozinha. E na mesma hora eu falei, nossa, é isso, adorei. Aí tirei foto, mandei para as minhas avós, para minha sogra, para todo mundo. A minha sogra me deu um rolo de barbante gigantesco. Que Falou, toma aí para você maravilha! brincar. Ela falou, pega para você brincar, para você se divertir, você treinar. Aí eu falei, nossa, né, eu vou fazer. E aí eu comecei, e aí eu fazia, e ia mostrando. Eu tenho duas avós, né? A minha avó paterna e a minha avó materna. A minha avó Isa é a minha avó paterna. E ela mexe bastante
WhatsApp, Facebook, no celular, ela tem essa facilidade. A outra, minha avó, não muito. E aí eu falei pra minha avó, posso contar já a história? Metade dela? Pode, a história é ótima. Vai nessa. Aí eu mandava as fotos para ela e ela começou a me incentivar e falou, você tá precisando de dinheiro para investir, que não sei o quê, tal, tal, tal. E eu falei, não, vó, tô tranquila, minha sogra me deu um rolão aqui, não sei o quê, e foi passando, e ela querendo participar de tudo quanto era jeito, né? E aí abriu a inscrição para a escola de nós. E era fora do meu pagamento, não tinha como eu tá sem dinheiro, né? E eu conversando com ela, ela falou, mas você já viu quanto é? Eu falei, não vi, vó, porque eu não vou ter dinheiro. Não, menina, ela me chama de garota. Vai lá, garota, dá uma olhadinha, vai lá. Aí eu olhei, e aí ela falou, e aí, você viu? Ficou o dia inteiro perguntando. Eu falei, vi, vó, no final da noite. Eu falei pra ela, aí ela falou, eu vou te dar de presente isso daí, vai lá, faz, não sei o quê. E eu fiquei super animada. Nossa, foi muito legal. Que avó Já tô enchendo. maravilhosa, né? Maravilhosa, minha avó é espetacular. Daí, aí eu fiz o curso e todo dia eu mandava para ela, nossa, como ela ficou feliz. Ela ficou feliz demais, assim, de ver que eu tava fazendo alguma coisa, porque ela sabia. Eu tenho mais intimidade em conversar com ela desde criança. E a gente conversa tudo e eu falo, vó, eu não tô fazendo nada, nossa, eu tava ficando meio depressiva, chorava à toa. Ai, aquele cansaço que a maternidade sobrecarrega a gente, assim, emocionalmente, né? Sim, sim. E ela ficou super, super feliz também com o meu avanço, assim, foi muito legal. Que coisa boa isso, que coisa boa. É. Aí, depois disso, Depois disso, eu fui visitar a minha outra avó, que tá fazendo tratamento de câncer, e ela mora no Guarujá. Aí, inclusive essa semana, graças a Deus, os resultados dela vieram todos bem, tá tudo positivo, a quimio deu certo. que A bom, gente tá super feliz, é. E graças aí a nós Deus. fomos, graças a Deus. Eu fui lá visitar ela, levar o meu filhinho também pra ela conhecer e tal. E aí eu levei uns presentes, né? Uns macramê de presente. Quando ela olhou, é que ela olhou, pegou assim falando, Carolina, eu fazia isso. Eu falei, como assim, vó? Aí ela, eu fazia isso, grávida da tua mãe, eu construí essa casa com o dinheiro do macramê. Aí eu falei, não acredito. Aí ela falou, pois é, só que eu fazia com corda. Ela usava aquelas cordas bem grossas, de corda mesmo. Eu usava cordas e tal. Eu fiz muito tapete, cortina. Aí eu falei pra ela, vó, eu ainda tô nesses pequenininhos, porque eu não me sinto preparada para fazer essas coisas grandes. Aí ela, não, mas você vai chegar lá. Nossa, ela me deu muito incentivo. E eu nunca imaginava que há Que a anos sua atrás a avó, minha avó faria um negócio desse. Jamais, jamais. Foi o que eu impressionante. achei mais incrível dessa história é que, assim, as tuas duas avós, de alguma forma, te incentivaram e te levaram para o Sim, macramê. Uma, é. porque te financiou, te É isso. ajudou financeiramente, te deu força, te empurrou. Não, vai lá, garota, e faz, né? Eu te ajudo, toma essa linha e botou Foi. você para cima. E a outra, sem você saber, já conhecia o macramê. O que eu Já achei conhecia. e o que eu achei mais lindo dessa história toda foi quando ela disse para você que ela construiu a casa onde ela morava vendendo Ela mora, macramê. ainda ela mora lá. A Olha, casa que ela construiu, que ajudou, né, a construir com dinheiro do macramê, grávida da minha mãe, né? olha isso. Foi, eu fiquei, assim, foi tipo um choque, assim, uma coisa que eu jamais esperaria, jamais na minha vida eu imaginaria. Não, no dia que você me contou, eu fiquei muito emocionada. Você lembra? Foi. Eu fiquei Aham. assim também, meio que em choque. Falei, uau! E olha, interessante que hoje uma pessoa me perguntou, até na caixinha de perguntas, sabe, lá aqui no Instagram, Aham. uma pessoa me perguntou, dá para viver de macramê? Eu vi. Você É, viu? Dá para eu viver de vi. macramê? E aí eu Dá. lembrei de você e eu lembrei da nossa história. Eu falei, poxa, que legal, porque assim, se essa pessoa assistir a live, ela vai ouvir a Carolina contando a história da avó. Porque isso é muito forte.
né? E E olha que num assim, tempo que nem tinha a isso facilidade que que eu a ia gente falar. tem hoje. Naquela época não existia internet para você publicar nada. Os tempos eram difíceis, né? Era uma Muito. época difícil de se viver, né? No Brasil e com tudo mais. Não era um, não se Estamos parcelava as falando coisas aí igual de quê? parcela. 50 anos atrás ou mais, né? A minha mãe tem 44 anos. Nessa época aí, porque uma casa Né? não se constrói em um ano, né? Se constrói. Exatamente. Então, assim, a dificuldade. Se hoje a gente fala assim, dificuldade para comprar linha, não acho a linha. Você imagina, mas hoje a gente tem um armarinho em cada esquina, a gente Isso é tem a verdade. internet, tem Mercado Livre, a gente tem mil e uma possibilidades para comprar linha, para achar É, linha na cidade, enfim. Agora, você imagina a sua avó, há 50 anos atrás, aonde que ia comprar linha? pois é. É o que você E falou, ela ela fazia com corda de sisal, concorda. né? Ela Eu não sei exatamente desfiava, o material, mas era corda. Ela pegava corda e fazia com corda. Ela porque a falou, corda mais ou menos é de sisal, né? é, Devia ser de sisal. Então, assim, olha quanta luta, mas quanta vitória ela teve. pois é, Eu achei maravilhosa essa história. Porque é, como é que ela, através do macramê, construiu a casa onde ela vive hoje? E isso é maravilhoso. Então, essa pessoa que me perguntou hoje, dá para viver do macramê? Falei, super dá. Agora, dá. depende mais de você mesmo do que de qualquer outra coisa. Não é? Porque você veja bem, a sua avó, nesse tempo todo lá atrás, ela lutou e ela fez. E ela fez acontecer. E ela conseguiu ganhar o dinheirinho dela. E hoje, depende da gente. Se eu quero vender macramê, se eu quero fazer do macramê a minha fonte de renda, isso vai depender de mim. Eu é que tenho que correr atrás de linha, correr atrás de fazer as coisas, de ser original, de ser criativa, de mostrar o meu trabalho de alguma forma, seja no Instagram, seja numa loja, enfim. Depende muito de quem quer fazer isso aí, quem quer fazer do macramê uma fonte de renda. Isso é mesmo. Dependeu dela naquela época e hoje depende da gente, né? E eu acho também que a gente se acomoda um pouco. Por exemplo, meu marido vive me questionando por que que você não posta essas coisas? Se você for olhar meu Instagram não tem nada. Eu não posto, porque assim, me falta tempo. Só que a minha avó tinha 5 filhos, E olha, vamos né? combinar, hein? Não tinha fralda descartável? Não tinha fralda descartável, meu Deus do céu. Você tem noção do que são 5 filhos? A minha mãe teve 4 filhos também, um atrás do outro. Eu sou a mais velha. Eu nasci primeiro e depois eu tenho 3 irmãos. Então, mamãe, e Uhum. assim, nasceu um a cada ano, Nossa. sabe? Eu nasci em dezembro. Aí meu irmão, no outro ano nasceu o outro irmão, no outro ano o outro e o outro. Aí mamãe fala assim: você tem noção de quantas fraldas eu botava por dia na A corda? minha, a minha avó Isa, ela teve dois com um intervalo de 11 meses, se eu não me engano. As pessoas até achavam que eram gêmeos. E naquela época, nossa senhora, ter 2 filhos, um pertinho do outro, era comentário, né? E aí, esses dias o meu filho fez uma bagunça aqui na minha casa e eu mandei pra ela no WhatsApp. Ele tá desfraldando, né, agora com 2 aninhos, ele tá super bem. Só que às vezes ele se concentra tanto num desenho, alguma coisa, e ele não pede pra fazer Sim, aí xixi. escapole o xixi. É. Aí eu tô lá na cozinha fazendo comida e ele tá naquele silêncio que vocês conhecem. Eu falei assim, vou dar uma olhadinha. Quando eu olho, o menino tinha feito xixi no chão e tava nadando no xixi, se esparramando pra um lado, pro outro. Sei Aí bem eu, como é Murilo, isso. Murilo do céu, o que que você tá fazendo? Eu escorreguei, mãe. Eu falei, você tá fazendo, você tá nadando no xixi? Não, mãe, é água. Eu falei, não é água, Murilo, é xixi. Aí eu filmei, mandei pra minha avó, né? Aí a minha avó falou assim, Aí a minha avó falou assim, Carolina, imagina eu com 2
com fralda de pano. Quanto xixi eu não limpei nesse chão? Fralda Eu de falei, pano. caraca, meu Então, Deus do céu. e aí assim, olha só, as facilidades que nós temos hoje em relação, né, ao tempo que a sua avó fez É, macramê, facilidade de uma forma geral, é o que você está falando. Você diz, eu não tenho tempo. Quanta gente fala isso? Eu queria muito fazer, Osana, mas eu não tenho tempo. E aí, assim, como é que a gente está administrando o nosso tempo? Né? é verdade. Eu não tive 4 filhos, eu tive 2. Mas eu fazia tudo, não deixava de fazer nada. E dava conta, é uma loucura? É uma loucura. É uma loucura. Mas você consegue. Então, para fazer o macramê, para fazer do macramê uma fonte de renda, tem que ter força de vontade. Eu acho que é um pouco de má administração do tempo, né? Por exemplo, eu não Também. tenho tempo, mas eu tô aqui mexendo no celular. Tô mexendo no Facebook. Eu não tenho tempo? Eu tenho tempo. Eu Então, poderia ter deixado o Facebook de lado e ido nesse fazer. tempo, você pode investir no macramê. Sim, e você não precisa reservar, tipo, 8 horas seguidas. Eu vou ficar 8 horas fazendo macramê. Não. Não, Eu não. não tenho como ficar 8 horas fazendo macramê. Não tenho. O que que eu faço? Um dia eu preparo todos os meus galinhos. Aí eles ficam todos preparados lá. Isso. Aí no outro dia, hoje eu quero usar, eu vou fazer tal coisa. Aí eu estava fazendo. As amigas da minha avó fizeram encomendas de árvorezinhas de Natal. Que legal. E eu tive que fazer 10. Tipo assim, se eu não tivesse filho, é super rapidinho você fazer. Eu teria feito, acho que em 2, 3 dias estava tudo pronto. Eu levei, acho que uma semana. Num dia, eu falei, hoje eu vou cortar todas as linhas. Eu vou fazer por... Etapas de Cortei trabalho, lá, né? os 200 cordões eu cortei lá, tudo, cortei. Aí deixei separadinho. Aí no dia seguinte eu fui lá. Aí se meu filho chamava, eu ia lá, atendia ele, dava um copo de água, sei lá o que ele pedia, eu ia lá e atendia, deixava lá parado. Aí passava um tempinho, eu voltava lá fazer. Eu ia lá dar almoço pra criança, dar almoço pra ele, depois eu voltava lá fazer. Eu fui fazendo, levei uma semana fazendo, mas eu fiz, tava Mas é tudo lá, tudo isso. Se prontinho. você separar, que seja 20 minutos por dia, É, sabe? Digamos que seja o horário que ele está cochilando, ou o é, horário que ele está vendo um desenho na TV. 20 é isso minutos. Você mesmo. sabe que aquele desenho leva 20 minutos. Então, eu tenho 20 minutos, mas aí é focar. Então, se Isso você mesmo. foca, né? Isso porque você tem um bebê. Quem não tem um bebê, quem já tem os filhos crescidos, os filhos na escola, ou os filhos já trabalhando, né? Filhos já criados Uhum. trabalhando na faculdade, enfim. Tudo bem que agora está todo mundo dentro de casa, por conta da É, pandemia. Mas mesmo assim, se você separar um tempo e focar nisso, você vai conseguir fazer e vai conseguir administrar bem o seu tempo, vai conseguir fazer seu macramê e, se for da sua vontade, tornar esse macramê como uma fonte de renda, você vai conseguir. É só administrar, separar o tempo. Bom, segunda-feira eu preparo os galhos, terça-feira eu corto as linhas, isso quarta-feira, mesmo. sabe? É você se organizar. É claro, porque a gente também tem todas as outras tarefas da casa para fazer, Sim, não é? Eu também tenho. Então sim. eu preciso me organizar para eu acordar cedo e às 7h30 eu fazer minha live. E eu tenho que ter todas aquelas peças já idealizadas. Por quê? Porque eu já tenho que ter testado a linha, eu tenho que cortar, experimentar, eu vou experimentar com essa linha, com essa, para ver qual que fica melhor para eu levar para o tutorial. Então a mesma coisa é quem faz para vender. Então você tem que... E outra coisa, antes de pensar em vender, tem que treinar, treinar e treinar. Porque não É pode verdade. também. Fez uma peça, que acontece muito. Faz uma peça. Ai, que ficou bonito, alguém vai na sua casa, achou lindo. Ai, você vende? Vendo. Tá. Daí, daqui a pouco tem 20 encomendas, 50 encomendas. E aí? Eu tô passando por uma situação agora que assim, eu anoto, eu faço um caderninho bonitinho, como você ensinou, tá tudo certinho. Só que eu fiz um painel e eu nem terminei ele. Mas a minha avó adorou. E ela pediu 4 dele pra dar de presente. E tô eu lá. Só que daí eu anotei na correria e anotei o tamanho do cordão errado.
E eu já fiz e refiz umas 2 vezes. Porque assim, eu pego, eu faço macramê, eu meço ali, só que eu não anoto na hora, eu guardo na cabeça. E aí, se eu paro pra fazer outra coisa, eu Mas a esqueço. gente E esquece. acabei anotando o tamanho do cordão errado. Eu já fiz e refiz 2 vezes. Já gastei cordão a beça aqui, já tem um monte de. Olha isso aqui. Que não deu certo. Eu vou ter que reutilizar, fazer outra coisa com ele. Sim, guarda tudo para fazer as peças pequenas. E até descobrir qual foi o tamanho do cordão que eu usei naquele primeiro painel para fazer os outros, tô ali lutando. Sim, sei bem como é isso também, porque passei também. Eu hoje falo muito. Por que que eu falo muito nesse caderninho? Porque eu tive essas dificuldades todas. Por quê? Porque quando a gente começa no macramê, a gente está muito apaixonada. A gente fica muito apaixonada e a gente quer fazer, e a gente, quanto mais a gente olha, mais a gente quer fazer. E aí a gente quer fazer tudo, né? A gente quer fazer painel, a gente quer fazer, a gente quer fazer o suporte de planta. Então, hoje eu faço um painel, aí amanhã eu faço um suporte de planta, e eu fazia e não anotava nada. Não anotava. Eu só fazia. Às vezes dava certo, às vezes dava errado. Às vezes eu ia fazendo o suporte de planta, ai que lindo, que beleza. Quando eu fechava, não tinha linha. Ficava um cotoco assim de linha, não tinha aquela franja bonita, né? Por quê? Porque eu não sabia calcular. E aí eu também não sabia anotar isso para poder, na próxima vez, fazer corretamente. Por isso que eu insisto muito no caderninho. E ter uma ideia, por exemplo, eu fiz esse suporte de planta aqui, gastei tanto. Poxa, eu quero fazer um maior do que esse. Então eu vou. Já tem aquele anotado de um exemplo, você vai lá e multiplica o tamanho, triplica, e daí Exatamente. dá certo. É muito Exatamente. bom. A gente faz uma peça pequena. Ah, eu faço uma mini guirlanda, né? Pequenininha, para Aham. pendurar na árvore de Natal. Ah, mas aí vem alguém e fala assim: então, eu queria uma grande para botar na minha porta. Você faz? Faço. Só que você tem o quê? Sentar e calcular, fazer a conta. Bom, se para É essa isso mesmo. guirlanda que tem 10 centímetros eu gastei X de linha, para uma guirlanda aí é regra de 3. É. Né? Eu não sou boa em matemática, não, mas eu sei que é regra de 3. Regra de 3 é universal, você usa pra qualquer coisa. Universal, é para tudo. Para você fazer compra Eu no sou, mercado, você eu usa a sou regra de enfermeira, 3. né? Uhum. Eu sou enfermeira e tem o cálculo de gotejamento lá, tem a forma, mas eu uso regra de 3. Regra de 3 é Exatamente. universal, serve pra tudo. Exatamente. Então, assim, quando a gente faz essas peças pequenas e anota, Sim, porque é é muito importante importante. isso. Fez, anotou. Fez, anotou. Quanto de linha eu gastei? Que linha eu usei? Porque de uma linha para outra, você sabe que também muda. Né? É, Você faz uma peça com o cordão de algodão. Aí você quer fazer a mesma peça com o fio de malha. É diferente. é bem mais Completamente fininho. diferente. É, completamente diferente. Ah, mas eu vou usar agora o barbante número 6. Já é outra parada também. Porque aí é linha fininha. Então vai sobrar linha para caramba. Vai Ué, sobrar Osana, muita você... linha. Ué, mas aí não era 1 metro de linha, então era 1 metro de linha para o cordão de algodão de 3 milímetros. Mas se você vai usar um barbante fininho, já vai mudar isso tudo. Ah, eu usei nó quadrado, mas agora eu vou usar o festonê. Festonê você usa muito mais linha. Então isso tudo tem que estar anotado no caderninho. É, o caderninho ele é muito importante. Mesmo que você anote errado, como eu, ele é muito importante. Muito importante. Não, assim, Olha, eu não garanto que seja o único que eu anotei errado, não. Deve ter outros anotados errado que na hora, se eu tiver que refazer, eu vou descobrir. mas eu vou confessar para você que o meu início foi assim também, porque mesmo depois que eu comecei a anotar, e aí muito depois é que eu fui desenvolver meu método, né, para ensinar. E Uhum. quando eu comecei a anotar, eu anotava assim, muito por alto as coisas, sabe? Aí eu anotava assim, tá, 3 de 50. Aí, na hora, para mim, fazia sentido. Depois de um tempo, você olha, o que é 3 de 50? 3 de 50 centímetros, 3 milímetros, não sabia mais o que era, né? Então, Ah, é muito essas, importante. muito É muito importante. importante anotar. E uma coisa assim, é muito.
que eu fico assim, como que uma pessoa igual você se disponibiliza de ajudar a gente a fazer essas coisas. Eu sou muito grata, sabe? Eu sou uma pessoa que eu tenho uma gratidão muito grande, assim, ajuda, assim, você é uma inspiração totalmente. Desde da sua história que eu vejo seus podcasts, e assisto tudo, acompanho. E eu acho assim que desde o macramê até a sua vida, até suas plantinhas. Agora meu quintal tá cheio de Ai, plantinha. que bom! Cheio de plantinha e você inspira a gente de tudo quanto é jeito. Eu acho isso, você dedicar o seu tempo para ajudar a gente, inspirar a gente muita gratidão, assim, é muito bom. Ai, que coisa boa, que coisa boa. Num mundo de pessoas tão ruins, a gente encontrar uma boa, isso faz muita diferença, Ai, muita que diferença. lindo, que lindo. Muito obrigada, muito obrigada. Eu acho assim, eu tive tanta dificuldade, sabe? E é tão legal quando a gente tem alguém que fale pra gente, ó, vai por ali, ó, vai naquela loja ali, que naquela loja ali você vai encontrar isso assim, assim. Não é legal isso? Né? Ah, é muito Alguém que liga maravilhoso. pra gente e fala assim, ó, vai no Guanabara porque tem uma promoção de fralda, por exemplo, né? Ou não é isso, olha, eu achei um armarinho ótimo, igual o pessoal faz lá na escola, né? Lá no grupo do No Facebook. grupo. Olha, achei um armarinho que tem uma promoção de barbante 24 fios. Vai lá, gente. É tão legal quando a gente tem alguém que dá essa orientação pra gente. Eu acho Sim, porque eu acho maravilhoso. que você venceu no macramê. Você começou ali do zero, provavelmente da época onde eu estava pesquisando e não encontrava nada. Você estava no caminho, começando ali, e hoje em dia você abriu as portas pra gente, porque se não tivesse toda essa facilidade, a escola de nós e tal, jamais eu iria descobrir o macramê, eu ia deixar pra lá, nunca iria tocar no assunto com a minha avó também nunca ia me contar, eu nunca, se talvez ela me contou alguma vez, eu nem associei antes disso, assim, nem liguei os pontos, nem nada. E eu não teria começado a fazer, não teria começado. Assim, não tô tirando a minha renda disso, né? O que eu vendi para minha avó lá, para as amigas da minha avó, eu comprei mais linha, né? Eu não tô vivendo disso, eu tô investindo na minha criatividade, porque, O início é assim. né, eu É. acho que. Então, mas se não tivesse da onde partir, se não tivesse, tipo, a escola de nós, por exemplo, para começar. Ou não, nem. Os seus tutoriais no YouTube, se não tivesse tutorial, porque eu comecei do tutorial, eu não comecei da escola de nós, eu comecei do Sim, sim. tutorial. Se não tivesse um tutorial, eu não teria aprendido, eu não teria pesquisado. Se eu tivesse chegado e encontrado, igual a senhora encontrou lá, tudo em inglês, eu não iria fazer. Eu não sei inglês, não tem ninguém para me Porque a falar gente, a gente inglês. fica enlouquecido. Eu queria muito, né? E assim, eu sei um pouquinho de inglês, mas eu não dou conta de ler um livro e entender tudo. Daí eu pedi ajuda aos universitários aqui, gente, traduz para mim, por favor. E Ai, eles meu me Deus. ajudaram e traduziram para mim, e eu pude entender melhor, né? Então, assim, eu acho essencial poder mostrar para as pessoas isso. As pessoas falam assim, o que você está rindo aí? Aqui, ó, o livrão que a gente teve que traduzir para ela. É uma bíblia. Ela, filho, o Tá que ela tá vendo? dizendo aqui? O que ela tá dizendo aqui? Ó, Que aí eu falava assim, meu filho, o que está escrito aqui? O que está dizendo aqui? Ó, aqui, ó, a página inteira. Mas é o que está dizendo aqui? Ô, mãe, peraí, mãe, pô, mãe. Mas eles me ajudaram, paguei, né? paguei Mas teu curso de inglês pra quê? Oi? Fala pra ele. Não é? Pagou o curso de Mamãe inglês pra pagou. quê? É. Mas muito do que acabou indo pro método, né? Muitas das coisas que a gente Sim. aprendeu nesses livros. Sim, porque esse livro, esse especificamente, eu tenho outros, mas esse, o do Moderno Macramê, ele é assim, é um ponto de partida. Ele é como se fosse a Bíblia do macramê, ele é considerado a Bíblia do macramê. Foi o primeiro livro, assim, consistente sobre macramê, né? Onde a gente pode realmente aprender sobre a história, aquilo tudo que eu conto para legal. vocês. Então, assim, porque quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente tem que saber aquilo que a gente está fazendo. Eu não posso sair fazendo sem antes
saber a origem, saber o que que é, como é, o que que acontece, como é Como que é que eu achei isso. bonito ali, vou fazer também. Sabe? Mas assim, eu preciso ter ali uma base das coisas e saber como é que isso acontece. Já tem gente fazendo? Quem está fazendo? Aonde faz? Como é que faz? Com que tipo de linha? Então a gente vai pesquisando essas coisas e vai aprendendo. E aí, à medida que eu fui aprendendo isso, e a minha vontade era de falar para todo mundo, era de contar para as pessoas. E e as mesmas dúvidas, que eu pensava assim, bom, as mesmas dúvidas que eu tive, ela também tem. Aí, por que não dizer para ela? Então eu vou dizer para ela, olha só, não usa essa linha não, que essa linha escorrega pra caramba. Usa essa aqui primeiro. Não usa essa linha não, porque essa aqui desfia, que é um desespero. Então, sabe, essas coisas assim, são dicas que facilitam, né? Ah, é tipo o que a Ana Maria Braga faz, né? Ó, faz É, assim, faz um pudim assim, vai ajudando a gente de alguma forma, dando orientações que pulo do gato, né? é. Que antes você não imaginava. Eu achava que realmente. E assim, além de ser um bicho de sete cabeças que eu jamais conseguiria fazer, eu juro que eu tinha esses pensamentos. Eu sou muito criativa e eu sou muito perfeccionista para coisas papel. Recorte Por exemplo, colagem. não, assim, de trabalho, de papel, administrativo, Ah, eu sim. consigo pensar em coisas assim, sabe? Montar uma planilha, eu tinha uma loja e eu administrava, por mais que eu nunca tenha feito, eu fuçava até descobrir. Mas para a área da arte mesmo, é, nem bonequinho de pauzinho eu sabia fazer desenhar. Olha Sou só. E péssima. agora tá fazendo macramês belíssimos. Pois Olha é. isso. A minha bisavó, ela fazia, acho que é crochê, não sei. Eu conheci ela, mas ela faleceu, eu era criança ainda, então eu não tive a experiência de aprender. Ela fazia com coisa assim, com as agulhas, eu não sei Sim, sim. o que que era. Mas eu nunca tive interesse, nunca tive. De verdade, assim, era uma coisa que eu achava que estava muito acima do que eu poderia fazer, muito difícil. Eu vi aqueles vídeos corridos, sabe? Que eles têm uns vídeos que ninguém Sim, fala nada, que só fica fazendo. sim, que dá Nossa, uma jamais que eu ia agonia. ver que um. Que eu vou saber que para que lado hoje em dia eu já tenho uma percepção quando eu vejo o nó pronto, eu já sei para que lado vai. Mas sem conhecer nada, eu vi uma linha para lá, no final tudo pronto, pronto. E aí? E, Tu e assim, piscou, o negócio tá pronto. eu também passei por essa agonia, né? Porque aí a gente vai pesquisar, a gente vai ver tutorial, né? É por aí. Os tutoriais são grande fonte de inspiração. É mesmo. Grande fonte de inspiração. Por isso que eu tenho um canal no YouTube onde eu coloco tutoriais toda semana, né? Vários tutoriais para inspirar as pessoas. Porque depois que você se inspira e começa a fazer, as ideias começam a brotar. Porque quanto mais você faz, mais ideia você tem. O primeiro tutorial que eu assisti foi um tutorial de um painel difícil lá. Eu esqueci o nome. Ai, nossa, mas ela explica tão bem. Será que ela não tem um primeiro painel? Aí vou lá pesquisar. Primeiro painel. E agora? Será que ela sabe, me explica quais as linhas, onde eu compro, não sei o quê. Vou lá, tem lá a live dela explicando sobre as linhas, sobre os nós. Caramba, será que ela não faz um curso, não? Que Foi bem assim. maneiro! E foi um período muito curto, tipo, de um mês, assim, sabe? Assistindo e tal. E eu, caramba, ela fala, toda vez que eu vejo ela falando no Instagram, ela fala que vai iniciar um curso, mas cadê esse curso? Eu pesquisava no Google, Escola de Nós, aqui não aparecia, porque eu acho que é mais reservado, não sei, não aparecia. Eu, caraca, agora eu vou ter que acompanhar essa mulher correr da vida até Ai, que até eu lindo! conseguir aprender tudo. Foi um presente muito, muito, muito bom, assim. Um dos melhores presentes do ano que a minha avó pôde me dar foi esse curso, assim.
É Que muito bom. coisa boa, né? Que coisa boa, Carol. Maravilhoso. Carol, me fala assim, quando você começou a fazer, lá, até antes da escola de nós, ou mesmo depois que você entrou na escola, me fala de uma dificuldade que você teve com relação ao macramê e como que você venceu essa dificuldade. Olha, eu tenho um negócio aqui, peraí. Acho que eu já tinha feito o curso, não sei. Peraí, molhou aqui, deixa eu dar uma secadinha. Eu não lembro se eu já tinha feito o curso ou não. Acho que já tinha, sim, porque eu não tinha muita habilidade com festonê. E aí, minha sogra me mandou um vídeo de fazer um que é circular, sabe? Pra pôr Macramê panela em circular. cima, por exemplo. Isso. E aí eu falei, vou fazer. Fui fazer. Aí vou mostrar o resultado dele, ó. Todo torto. Esse foi o Faltou primeiro. linha. Foi, ó. Faltou linha, eu tive que remendar ele inteirinho, tá remendado, ó. Olha, E pra mim, quando eu fiz esse aqui, eu fui fazendo, como o vídeo era corrido, ele não explicava nada, eu peguei só imitei o que a mulher fez lá. E aí caramba, eu vi que ela acrescentava linhas, né? Mas toda vez que eu acrescentava, aparecia um nó de laçada aqui, ó. E não ficou uma aparência bonita. Não ficou. Mas eu me senti super realizada. Eu falei, caramba, eu consegui, eu vou fazer outro. Aí, com tudo isso que eu observei fazendo esse, com o tamanho da linha, do fio guia, que eu precisei, que no primeiro eu não sabia, com as emendas e tudo mais, eu fiz esse. olha, olha a Esse diferença. aqui, esse aqui ele ficou do jeitinho que eu gosto, perfeito, ó. Você não Tá vê nenhuma lindo, emenda, ficou. tá Eu acho que esse, lindo. esse aqui é o exemplo de superação do macramê que eu tive. Que maneiro. Da dificuldade, eu acho que eu já tinha feito o curso, porque para as percepções que eu tive com o primeiro para fazer o segundo, e olha, os dois eu fiz com meu filho do lado. No primeiro, ele Viu fala como é ajudar a mamãe. possível? Ele quer me ajudar, ele bagunça meus cordões tudinho depois que eu corto. Eu tenho que ficar desmanchando e às vezes até sai briga, porque ele quer mexer e eu preciso da Olha, linha. você dá uma linha para ele, amarra num carrinho, Ah, já fiz também. faz um nó, inventa, amarra Ó, num herói, fala para ele levar o herói para passear. E aí você está fazendo seu macramê. hoje eu tava lá, eu tô empacada num lá por causa do tamanho da linha que eu não consigo lembrar e adivinhar o tamanho que eu usei. E aí o rolo tá lá na sala. Que eu faço lá na sala para ficar do lado dele. Atrás da minha porta do quarto, eu coloquei, como é que é o nome? Sabe aqueles negócios de porta que você põe as roupas penduradas? Sim, os Eu comprei um ganchinhos. daqui. Isso, eu comprei um daquele, coloquei lá e eu uso aquilo lá para que eu fico perto dele, ele tá assistindo televisão, eu fecho a porta do quarto e trabalho ali. Aí eu deixei lá o meu cordão em cima do painel da televisão e vim tomar banho. Quando eu voltei, ele estava inteiro Eu já estou amarrado na imaginando. linha. Ele E aí meu desenrolou. marido estava do lado dele. Ele se embolou inteirinho, se embolou. Aí eu olhei Tirou aquilo assim foto e não, falei, Carol? ai, não tirei. Tem que tirar Não foto. tirei. Olha, dicas, tem que tirar foto e se divertir com isso, porque isso é lindo. Tirar foto para mostrar para ele depois. Olha, meu filho, olha aqui, mamãe fazendo macramê e você fazendo arte. Ai, na hora eu nem pensei. Eu só olhei pro meu marido e falei, você deixou ele brincar com aquilo ali? Ele falou, eu deixei. Eu falei, então você trata de desembolar o menino ali e enrolar porque eu já tô perdendo linha demais. Eu tô perdendo muita linha ali. Aí eu falei, eu preciso adivinhar. Eu preciso adivinhar. Então você desenrola ele dali, faz favor. Aí eu fui me arrumar, me secar, me trocar de roupa e ele ficou lá desembolando o menino. Tava o pé misturado com a mão, o pescoço, a barriga, tava inteiro. Desenrolou Gente metade do do rolo. céu, olha isso. Ele é um Eu queria barato, ver ele é essa muito cena, eu queria ver inteligente. essa cena. Ai, Ai, não, gente. não vai ser a última vez, a próxima eu gravo o filme. Acredito que sim.
Ah, muito bom, Carol. Muito boas suas histórias. Estou amando, estou amando. Carol, que dica você daria para você mesma quando você começou? Quando você começou, você não tinha a cabeça que você tem hoje, Não. no macramê. Que dica que eu Que daria? dica você daria para você? Hoje você pode olhar para trás e dar dica para aquela Carol lá que começou fazendo tutorial e fazendo isso aí tudo tortinho. Que dica que você daria para você mesma? Olha, eu tinha muito medo de investir e achar que fosse uma coisa passageira, sabe? Falar, ai, daqui uma semana eu não vou querer mais fazer, então vou ficar com isso aqui mesmo, entendeu? Eu acho que se eu tivesse investido numa tesoura melhor lá no começo, teria facilitado minha vida, porque eu usava a tesoura da cozinha. E já não Sim. estava muito boa. E aí desfiava meus fiozinhos lá, que já também já não era muito Mastiga bom, o porque fio, né? é. E, e eu acho que se eu tivesse investido de cara, assim, eu acho que tinha facilitado um pouquinho mais. Eu Legal. levei muito tempo para acreditar que ia ser fixo, sabe? Que eu não ia, dali uma semana ia largar tudo de mão. Eu acho que é isso. Eu acho que eu Você levou teria tempo para que. acreditar em você mesma. Levei, levei. Eu acho que quando caiu a minha ficha mesmo foi quando a minha avó pagou o curso. Eu falei, minha avó tá vendo alguma coisa em mim que eu não tô vendo. Olha que legal. Eu pensei assim, eu falei pro meu marido, eu cheguei e falei, caramba, amor, minha avó me deu um presente. Ah, ela, o que que ela te deu? E minha avó mora no Rio. Minha avó mora aí no Rio. Meu pai mora aí em Teresópolis. Ah, que maneiro! De vez em quando, raramente agora, esse ano eu não fui nenhuma vez para ir por causa da Pandemia. pandemia. Uhum. Mas de vez em quando eu tô aí. Eu tava falando pro meu pai se ele conhecia aí ele falou, é do outro lado, ele mora na Quinta da Barra. Ah, sei onde é. Aí ele mora lá. É, um lado E oposto daqui. é, quando eu falei pra minha avó, ou pro meu marido, que minha avó tinha dado o negócio, mas como assim sua avó te deu um presente se ela tá lá no Rio? Falei, então, minha avó me deu um curso, meu marido arregalou o olho assim. Falei, aí ele falou, você vai fazer? Eu falei, amor, ela tá vendo alguma coisa que eu não tô vendo. Ela tá investindo demais em mim, ela quer que eu meta as caras e vá. E eu não tô vendo isso, porque até então eu não tinha comprado. Acho que eu tinha comprado um barbante só, que a minha sogra tinha me dado já tinha acabado. Não tinha comprado tesoura ainda. Eu não tinha investido. Eu não tinha nem começado a fazer o caderninho. Você estava Eu acho que naquela eu experimentação tava. medrosa, né? Isso, eu acho que se eu tivesse lá no começo já aceitado e falar é isso mesmo que eu vou fazer, dali uma semana eu vou continuar fazendo, Aham. eu acho que tinha facilitado um pouquinho mais. Que bom, que bom. Agora me fala assim, qual é o teu sonho para o macramê? É, postar meus negocinhos no Instagram e fazer virar uma renda, né? Assim, não é que eu esteja precisando de uma renda urgentemente, porque eu sou muito grata que o meu marido consegue sustentar a gente. Não vivo num padrão de vida alto nem nada, mas hoje em dia eu consigo. Mas eu não queria voltar a trabalhar no hospital. Não queria voltar. Acho que eu desencantei um pouquinho, sabe? E eu tô precisando de um rumo. E eu acho que o macramê tem futuro, sim. Eu Possibilidades. acho. Sim, né? Eu acho que tem sim. E eu queria, não sei como é que vai estar ano que vem, mas se eu conseguir colocar meu filho na escola e tal, eu vou tirar o tempo para fazer e virar uma renda. Eu creio nisso. Que bom, que Aqui na bom. minha cidade tem feira de artesanato, quem sabe? Olha, tá vendo quantas possibilidades? Tem. Que coisa boa, Carol, que coisa boa. Estou muito feliz e muito orgulhosa de você, Ai, de obrigada. como você mudou daquela primeira vez que eu conversei com você. Você tá outra pessoa, Nossa, obrigada. mais E nem faz muito segura. tempo. Mas tem um tempinho que a gente falou, assim. Eu acho que pelo Tem um menos mês e pouco. tem mais, tem quase dois. É? É, tem quase dois. Mas assim, você Hum. tá com outra postura, né? Ai, Você está com outra obrigada. postura, você está mais segura, falando do seu macramê, assim, isso me dá muito orgulho. Fico muito feliz.
E eu Eu quero sou que uma você pessoa diga muito para as pessoas. tímida. Ah, meu Deus. Eu sou uma pessoa muito, muito tímida e eu fico nervosa e quando eu fico nervosa eu falo demais. Olha, você está falando muitíssimo bem, então você não está nervosa. Ai, meu Deus. Olha só, eu quero que você fale agora pra gente aonde que as pessoas podem ver o seu trabalho. Dá aí o endereço do seu Instagram. O Instagram é flor de macramê, flor.macramê. É esse que a gente está conversando aqui. E não tem muitas coisinhas lá. É, eu prometo que eu vou tentar tirar foto de um por um e Isso, postar. não precisa tirar tudo de uma vez só. Tira, vai colocando aos pouquinhos. Porque se É esse é o verdade. seu objetivo, vai ser sua vitrine, né? É sua loja. É, é. O meu marido me cobra muito, ele me cobra muito. Ele fala, você tem que tirar, porque ele fica apaixonado. Toda vez que ele vê, ó, hoje eu coloquei esse aqui, ó, que é um tutorial que você Lindo, fez. lindo. E quando eu pendurei esse aqui, meu marido falou, parabéns, amor. E me deu um beijo, porque Ai, ele que me incentiva fofo, bastante. que Eu fofo. preciso só tirar as fotos, postar e começar a interagir mais. Que Quem coisa sabe? boa, que coisa boa. Ano que vem Aproveita já não isso, tá, ano né? que vem já não tá Aproveita. cheinho de coisa. Que coisa boa. Aproveita isso, né? E você tem um incentivo das suas avós, Das da sua duas. sogra, das duas avós, isso é maravilhoso. Você tem um incentivo da sogra, você tem um incentivo da sua mãe, você tem um incentivo do seu marido. Então, É. olha, seja feliz no macramê. Só isso que eu tenho para te dizer. Eu tô sendo muito feliz, né? É um caminho de ida, assim, ó. É um caminho de só ida. Não tem como voltar. E por mais, sei lá, se por um acaso daqui 2 anos eu esteja trabalhando, vai que daqui 2 anos eu precise voltar a trabalhar. E eu esteja trabalhando, tenho certeza que macramê é tipo aprender a andar de bicicleta. Você nunca mais vai esquecer. É uma coisa que, sei Exatamente. lá, talvez eu velhinha lá, vou estar lá fazendo meu macramê velhinho. Olha que delícia. É igual a minha bisavó. Minha bisavó fazia os crochês, tricô, sei lá o que ela fazia. Ok, eu vou estar lá fazendo um macramezinho bonitinho. Eu tenho certeza que vai ser Muito uma coisa bom. só de ida, assim. Eu vou levar pro resto da vida. Graças a Deus. Carol, fico muito feliz e muito orgulhosa de você. Eu tô Ai, próxima. Eu obrigada. tô assim, professora boba. Ai, Sabe que bom. assim? Muito orgulhosa da minha aluna, muito feliz de ter você aqui participando comigo, compartilhando essas histórias maravilhosas. E eu tenho certeza que isso ajudou muita gente que ouviu e vai ajudar muita gente que vai ouvir, porque a live fica aqui, as pessoas vão ouvir sua história, vão se inspirar e vão falar: uau, eu também posso, eu também vou fazer, eu também, né? Vou deixar meu medo de lado e vou lá. Porque às vezes a gente quer fazer alguma coisa, mas a gente fica ali, às vezes é um pouquinho de medo, um pouquinho de preguiça, porque, né, você vai sair da sua zona de conforto e vai mergulhar em alguma coisa. Então, para a coisa dar certo, a gente tem que trabalhar. Tem que, ó, arregaçar a manga e fazer, E não não é tem só, jeito. não é só o trabalho físico, é o trabalho mental mesmo. Sai do Facebook e vai fazer o seu macramê, ou vai fazer qualquer outra tarefa que você tiver que fazer. Você tem que administrar o tempo. Exato. Administrar o tempo e falar, caramba, eu tô aqui. Às vezes tô com preguiça e fico sentada, sabe? Todo mundo, às vezes, dá uma pausa ali e fica ali um pouquinho, não tem problema. Sim, isso é Assistir um pouco de legal também. É televisão. legal também. Mas, se você quer, você pode. Exatamente. Certeza. Isso, essa frase aí é maravilhosa. Se você quer, você pode. Olha, alguém escreveu aqui para você, ó. Cleide Costa, nossa querida lá da Escola de Nós. Cleide Costa escreveu para você, ó. Com certeza, amei, uma verdadeira inspiração. Ah, que linda, Obrigada. né? E é isso mesmo. Você hoje é uma inspiração, né? Uma inspiração para outras pessoas que estão te vendo aqui. Então eu fico Ai, muito tomara. feliz, muito agradecida. Quero agradecer. Olha que lindo aqui, ó. A Heloísa Gribel falou: se eu pudesse, ficaria o dia inteiro fazendo macramê. A Wagner Artesanato Fique, falou, né? A Wagner Artesanato fique. falou: ó, é isso aí, sucesso, paz e amor. André Araújo, Amém. sucesso para você, Carol. Amém. Um monte de gente desejando sucesso para você, te admirando muito, tá? Ah, muito bom. Olha só,
o Yukinori Sato é um cara que faz macramê, ele mora lá em Campos, ele faz um macramê maravilhoso. E ele falou, eu dispensei um trabalho na concessionária para me dedicar ao macramê. Hoje ele faz macramê como fonte de renda. Então, é uma inspiração também, né? Então, a gente tem muitas inspirações onde a gente pode olhar e falar, uau, ele conseguiu, ela conseguiu, eu também consigo. Todo mundo consegue. Ó, botar a mão na massa e trabalhar. Não esquecendo dessas dicas todas que falamos aqui, que são importantíssimas para a gente fazer o macramê. Se a gente Anote, quiser, não esqueça. Estou aqui num dilema porque não anotei corretamente, então anote corretamente. Já falei que agora eu vou anotar na minha mão. É que eu não posso deixar meu caderninho já está todo rabiscado. Não posso deixar o caderno perto de caneta e perto do que eu estou fazendo, senão... Sei como é isso. Sei como é isso. Eu tinha um caderninho do lado do telefone, um bloquinho, né? Do lado do telefone, telefone fixo, na época, quando meu filho era pequenininho, tinha a idade do seu, 2 anos, o Daniel. Eu não tinha nem o André ainda, eu só tinha o Daniel. Aí eu tinha um caderninho que ficava ali para anotar um recado, alguma coisa, né? E um dia eu peguei o caderninho e estava todo rabiscado. E eu falei, mas caramba, quem foi que rabiscou o meu caderninho todo? E aí ele respondeu, mamãe, eu não rabisquei, eu deixei um recado para você. Ah, eu quase morro. Meu filho, Eu adoro o meu filho tá na fase de rabiscar a parede. Quem rabiscou isso daqui? Não é dinossauro. Não é um rabisco. É a lua. Ele ama a lua. Agora ele aprendeu que os círculos que ele faz, daí que eles rabiscam assim, é a lua. Então, não é um rabisco. Lua, ele tá se comunicando. Então, quando o Daniel falou isso pra mim, eu falei, caramba, realmente, não é rabisco. Mãe, eu deixei um recado pra você. Sabe? E aí ele lia o recado lá. Ele lia, sabe? Sabe que a minha avó Isa, a que me deu o curso de presente, ela tem uma pasta com todos os desenhos e rabiscos e cartinha que todos os netos dela deu para ela da infância. Ah, que lindo. Os que é só rabisco, ela põe atrás a data e escreve o que eu falei que era cartinha. Sei lá, eu falei, vó, te amo. Ela escreve, vó, eu te amo na língua dela. Nossa, né? Sim. E tá tudo guardadinho lá. Eu tenho isso dos meus filhos. Ai, eu tô tentando fazer do Murilo. Eu tenho uma pasta e eu tenho isso, os desenhos e todos os recadinhos que vinha, aí me contava a história. Eu falava, me conta a história do seu desenho, e ele contava. E eu ia correndo e escrevia atrás. Aí isso hoje, mesmo. hoje a gente vê isso e é uma delícia. Né? Eu tô tentando fazer do Murilo. O meu marido tem um filho que hoje tem 8 anos e há uns anos atrás ele desenhava muito. A gente tem uma caixinha guardada com os desenhos dele também, Então, anotado com data. Isso é uma delícia. Isso faz parte da nossa história, é a nossa memória. É a nossa memória. A gente não vai lembrar quando pegar aquele rabisco e falar, o que é isso aqui? A gente não sabe, mas se a gente ler atrás, a gente vai descobrir o que sabe, o recado tá ali, isso é muito bom. Carol, é legal. Um grande beijo para você. Muito obrigada por esse tempo. Muito obrigado a todos que estiveram com a gente aqui esse tempo todo, tá? Que foi um tempo muito gostoso, muito proveitoso. Quem esteve aqui e pôde aproveitar e pescar todas as dicas que a gente deu, ó, e anotar as dicas, né, Carol? Pegou dicas excelentes aqui. Ó, um beijo grande. Tchau, tchau.